Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o correspondente de guerra, veterano e jornalista independente, Elijah Magnier. Elijah, bom te ver de novo. Ituanizam, ótimo estar aqui contigo. Sim, é sempre um prazer, Elijah. Bom, que tal a gente começar pelas últimas 24 horas de acontecimentos na guerra do Irã e em toda a Ásia Ocidental? Eu quero começar com um fato curioso, que eu acho que pode estar ligado ao motivo de as coisas terem mudado tanto nesse período. Nas últimas 24 horas, surgiram muitos relatos sobre esses aviões-tanque de reabastecimento, os KC-135. Um deles teria desaparecido, ao que parece, sobre o Estreito de Hormuz, quando, acredito eu, estava saindo dos Emirados Árabes Unidos. Depois, começaram a circular informações de que helicópteros estavam decolando da base aérea de Al-Hudaid, aparentemente em algum tipo de missão de resgate ou para recuperar o avião-tanque. E logo depois disso, Elijah, não havia mais aeronaves de reabastecimento sobrevoando a Ásia Ocidental, passando pela Arábia Saudita, reabastecendo os Emirados e assim por diante. Ou seja, uma mudança enorme nas últimas 24 horas. So a massive change in the last 24 hours. And then we had not too many E então, hours after poucas horas depois disso, o Donald Trump disse que recebeu um pedido do Paquistão para que o projeto Freedom, que em tese contava com o apoio de várias dessas aeronaves de reabastecimento, fosse interrompido. A ideia era que muitos caças ajudassem a escoltar navios para fora do Estreito de Hormuz. Segundo ele, o Paquistão pediu para suspender ou até abandonar a operação por enquanto, para dar ao Irã uma chance de negociar um acordo. E claro, a gente vai falar disso mais adiante, mas tem havido muita discussão sobre esse suposto memorando de entendimento. Talvez você possa nos ajudar a entender melhor o que tudo isso significa. O Irã, na prática, não mudou sua posição. Parece até ter reforçado o controle sobre o Estreito de Hormuz. E, de repente, o projeto Freedom parece, pelo menos por enquanto, encerrado. Qual é a sua reação a isso? Você pode nos ajudar a entender o que aconteceu nessas últimas 24 horas com todas essas mudanças? Você levantou vários pontos numa só pergunta, então vou tentar responder o máximo possível. Primeiro, o Projeto Liberdade. Vamos olhar para isso de um ponto de vista lógico e factual. Existem 2 navios de guerra americanos que foram lá e escoltaram apenas um navio, um único navio americano. Então, para os Estados Unidos escoltarem um navio de cada vez, e considerando que temos mais ou menos 1.500 navios no Estreito de Hormuz, isso seria uma missão impossível, que levaria uma eternidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não há navios de guerra americanos suficientes para escoltar esses 1.500 navios que estão dentro do Estreito de Hormuz. É simplesmente uma tarefa impossível. E o terceiro ponto é que, na verdade, não se trata dos navios sendo escoltados, mas sim da propriedade desses navios e das companhias de seguro. Esses 2 elementos são essenciais para qualquer navio navegar em qualquer lugar do mundo. Por isso, nenhum armador vai aceitar colocar em risco um navio de $100 milhões numa área muito instável, onde há minas e onde os iranianos, como autoridade que controla o Estreito de Hormuz, podem simplesmente dizer você não pode passar. Aí o navio é atacado, começa a afundar ou precisa ser consertado num porto próximo, e isso gera um custo extra. Por isso, o Projeto Liberdade não é viável do ponto de vista prático. E eu acho que o presidente Trump percebeu que, na verdade, não existe demanda para que algum navio seja escoltado, correndo o risco de ser atacado e depois a seguradora não cobrir o prejuízo. Esse é um ponto. O segundo ponto é o nome do Projeto Liberdade. Então a gente ouviu o secretário Rubio dizendo que agora os americanos querem que a situação no Estreito de Hormuz volte a ser como era antes da guerra. Ou seja, passamos do que os americanos chamavam de mudança de regime
depois a eliminação do grande líder da revolução por Donald Trump, que quis participar diretamente, e em seguida a destruição dos programas iranianos de mísseis e de energia nuclear, além de impedir o Irã de apoiar seus aliados no Oriente Médio, para agora querer reabrir o estreito, que antes da guerra já estava aberto e com navegação livre. Então, todo o chamado Projeto Liberdade e o projeto de guerra fracassaram. Agora, se a gente levar em conta o seu primeiro ponto sobre o aumento de recursos militares concentrados no Oriente Médio e na Ásia Ocidental, é verdade que os americanos continuam enviando mais forças e equipamentos militares para lá. Mas afinal, qual é o propósito disso? Bombardear o Irã com qual objetivo? Os americanos tentaram derrubar o sistema no poder e fracassaram. Pediram ajuda aos europeus, mas os europeus não vieram em seu socorro, nem os apoiaram. Agora estão pedindo ajuda às Nações Unidas. E depois disseram, vamos armar o povo iraniano para que se volte contra o próprio governo. E para quê? Para que os aviões dos Estados Unidos e de Israel comecem a bombardear o Irã para alcançar o quê? Exatamente. Acho que até a pessoa menos inteligente dentro do governo americano hoje entende que uma guerra não vai atingir objetivo nenhum. A única forma de avançar é negociando. E é aí que entramos em outra fase da nossa conversa. Negociar sobre o quê? Elijah, I don't know if I know you were following developments. Elijah, eu não sei se você... Eu sei que você estava acompanhando os acontecimentos. Teve muita coisa acontecendo, porque esse projeto Freedom foi suspenso, e agora estão falando sobre um memorando de entendimento. Tudo isso veio junto com as notícias de que o Irã teria lançado mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos. Claro, eu também mencionei o desaparecimento misterioso do KC-135. E ainda teve conversa sobre vários navios de guerra que teriam sido atacados pelo Irã, e que esses navios de guerra dos Estados Unidos, teriam realmente deixado a área depois dos avisos do Irã. O que de fato está acontecendo? Porque o Irã negou os ataques aos Emirados, mas ninguém parece saber o que realmente estava acontecendo naquele momento. Você sabe até que ponto o Irã tem aplicado o controle do Estreito de Hormuz com esse tipo de medida? Essas ações mais diretas, considerando que eles vêm dizendo, repetidamente, que o que os Estados Unidos estão fazendo é uma violação do cessar-fogo. Existe algo constante no exército iraniano e na Guarda Revolucionária Islâmica. Estamos falando da Guarda Revolucionária controlando um lado do Estreito de Hormuz, e o exército iraniano, que é uma força diferente, controlando o outro lado. Eles nunca deixaram de reconhecer um ataque a qualquer país do Oriente Médio quando são responsáveis por esse ataque. Pelo contrário, eles sempre quiseram deixar claro que todos os países do Golfo, de onde partiram ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã, seriam alvos, e queriam que esses países entendessem que os americanos não conseguem se proteger, nem proteger os países que os abrigam. Na verdade, o New York Times informou que os danos às bases americanas chegaram a 50 bilhões de dólares e que algumas dessas 16 bases são impossíveis de reparar. Por isso, o Irã não vai negar nenhum ataque aos Emirados, se tiver sido ele quem o realizou. O Irã disse que não. Mas há uma novidade que foi imposta aos Emirates. Se a gente olhar o mapa geográfico dos Emirados Árabes Unidos, vai ver que o porto de Fujairah fica fora da parte mais estreita do Estreito de Hormuz. Foi por isso que os iranianos, 2 dias atrás, incluíram Fujairah, e o motivo é bem claro. Primeiro, porque os Emirados Árabes Unidos exportam até 3.200.000 barris por dia, sendo cerca de 1,5 milhão de barris que passam pelo oleoduto de Fujairah. Por isso, os iranianos incluíram Fujairah para garantir que o mundo inteiro pagasse o preço pelo bloqueio que Donald Trump impôs ao Estreito de Hormuz. Então, o ataque, se os iranianos disseram que não atacaram, significa que não atacaram os Emirados Árabes Unidos.
Mas eles atacaram petroleiros e navios que tentavam entrar escondidos pela costa dos Emirados, saindo de Al-Fujairah, onde outros navios estavam reunidos, esperando para entrar no Estreito de Hormuz. E os iranianos foram bem claros. Disseram que quem quiser entrar precisa mandar um e-mail, pagar as taxas e só então vai receber permissão para navegar. E hoje, a Guarda Revolucionária Iraniana agradece a todos os capitães pela paciência e por seguirem a lei da navegação iraniana de forma correta. E isso tem um significado muito grande, porque os iranianos estão dizendo ao mundo: todos os navios estão respondendo a mim e não aos americanos. Mesmo que os Estados Unidos tenham um poder militar muito maior, o mundo não está aceitando o convite dos americanos para serem escoltados ou para navegar pelo Estreito de Hormuz. Então, de novo, quem atacou os Emirates? Eu não faço ideia. Mas a gente sabe que os Emirates foram atacados e também sabemos que as instalações deles são extremamente frágeis, caso os iranianos queiram atacá-las. E não faz sentido o Irã atacar os Emirates, porque não há motivo para reacender o bombardeio ou a guerra do lado iraniano, já que o Irã foi atacado primeiro e não iniciou o conflito. Então, sinceramente, eu não tenho uma resposta para esse ataque. Pois é, tem gente que acha que, considerando que houve uma série de sabotagens nas últimas semanas, talvez no último mês, e que o Irã não assumiu a autoria, especialmente em relação à questão do petróleo, com algumas refinarias e outras instalações sendo atingidas durante o período de cessar-fogo, pode haver algo mais aí. O Irã disse que não foi responsável, que jamais deixaria de anunciar um ataque e que só miraria em alvos de energia se tivesse sido atacado primeiro. Então, alguns levantaram a hipótese: será que foi Israel? Ou será que o próprio Irã está acusando os Estados Unidos de causar todo esse caos no Estreito de Hormuz, na região do Golfo Pérsico, com esse chamado Projeto Liberdade? A acusação seria de que foram os Estados Unidos que atingiram vários desses locais, inclusive alguns civis. Talvez você possa comentar sobre isso. Houve um barco civil, ou talvez dois que foram atingidos, e o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que eram lanchas rápidas da Marinha Iraniana. Sim, eles atacaram e mataram 5 pescadores e civis iranianos, enquanto o exército do Irã e a Guarda Revolucionária negaram qualquer envolvimento com esses pequenos barcos que estavam navegando. Na verdade, há muitas embarcações e navios circulando pelo Estreito de Hormuz. Estamos falando de uma extensão de 173 quilômetros. Então você tem cerca de 1.500 navios, mas também muitos barcos navegando dentro do estreito, sem sair para o lado de fora e sem coordenar com os iranianos. E o que os americanos estão fazendo agora, com total conhecimento do presidente Donald Trump, é isso. Enquanto o preço do galão nos Estados Unidos sobe de 3 para 6 ou até 7 dólares em algumas regiões, especialmente as administradas pelos democratas. A gente está falando da Califórnia, por exemplo, onde o galão está custando mais de 6 dólares e 15 centavos. Ele admitiu isso por um tempo, reconheceu o que está acontecendo, reconheceu os custos e o preço que os americanos estão pagando por causa do próprio bloqueio dele. Só que esse bloqueio está vazando. Os iranianos estão conseguindo vender uma boa parte do petróleo deles, não tudo, mas bem mais do que em 2018, 2019, quando a produção e as vendas de petróleo deles chegavam a apenas 300 mil barris por dia. Hoje eles ainda exportam entre 1.200.000 e 1.300.000 barris por dia, quando antes exportavam cerca de 1.200.000 e 1.300.000 barrels per day, when they used to export around 2 million. So again, we see China reacting. Mais uma vez, a gente vê a China reagindo e mandando todas as refinarias receberem o petróleo iraniano, ignorando completamente as sanções dos Estados Unidos. Isso porque a China se sente prejudicada por essas decisões americanas.
que mudam o tempo todo, mas continuam mantendo o bloqueio. No fim das contas, quem sofre não é o Donald Trump pessoalmente, e sim o povo americano e o resto do mundo. Yeah, and Elijah, É. E sabe, Elijah, como eu disse antes, teve esse desenvolvimento meio misterioso de todos aqueles aviões-tanque de reabastecimento que estavam, como você mencionou, se acumulando por vários dias. Nos últimos dias, só nessa última semana, surgiram vários relatos dizendo: olha, os Estados Unidos e Israel vão atacar, o ataque vai acontecer em 24 horas, vai ter um ataque. E aí, de repente, esses aviões-tanque aparentemente pousaram, porque não aparecem mais no radar de rastreamento. E depois tivemos esse novo desdobramento, nas últimas, nem 24 horas, talvez 12 horas, de que Donald Trump disse que se o Irã concordar em cumprir o que foi combinado, há um relatório no Axios dizendo que existe um memorando de entendimento circulando entre os dois lados, o que talvez seja uma suposição bem grande. Aquela fúria épica, já lendária, vai chegar ao fim. E o bloqueio, que tem sido muito eficaz, vai permitir que o Estreito de Hormuz fique aberto para todos, inclusive para o Irã. Se eles não concordarem, os bombardeios começam. E, infelizmente, vão ser num nível e numa intensidade bem maiores do que antes. Então talvez você possa ajudar a gente a entender o que são esses relatos. Claro, vem do infame Barak Ravid, o espião israelense e jornalista do Canal 12, que vive publicando notícias sobre supostos acordos de paz e cessar-fogo que na prática não existem. Então, qual é a sua visão sobre o que realmente está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã agora? A gente está mesmo perto de um chamado memorando de entendimento? Ou o Irã está dizendo exatamente o contrário? O vazamento dessa informação para Axios, por exemplo, acabou influenciando diretamente o preço do petróleo no mercado, o preço do barril. Hoje em dia, os preços são muito sensíveis à internet e às informações que circulam e reagem quase que imediatamente. Então, quando saiu a notícia de que havia um acordo quase fechado, o preço do petróleo caiu de 113 para $100 em questão de minutos. Só que depois os preços voltaram a subir, porque a informação estava errada. E eu quero explicar como as pessoas precisam encarar esse tipo de notícia quando recebem, independentemente de quem esteja por trás dela. Para os iranianos, entregar o urânio enriquecido que eles têm em Fordow, Natanz e Isfahan está completamente fora de questão. Eles nunca vão entregar isso para os americanos. Essa é uma das principais exigências de Donald Trump. Mas os iranianos propuseram aos americanos se afastar do acordo nuclear, porque isso levaria anos para negociar, com muitos detalhes e questões técnicas. Donald Trump, Steve Whitcomb e Jared Kushner não estão informados e não têm competência nas questões técnicas ligadas ao programa nuclear. É preciso que especialistas de verdade dos Estados Unidos e do Irã se sentem juntos e cheguem a um acordo sobre cada detalhe: o enriquecimento, o urânio, a porcentagem, onde e por quê, e depois sobre as centrífugas, o potencial delas, a geração. Tudo isso precisa ser discutido, além de como vai funcionar a inspeção da AIEA. O dossiê nuclear, na verdade, está longe de ser algo simples. É por isso que os iranianos disseram: vamos deixar isso de lado. A gente fala sobre isso depois. Mas não vamos conversar sobre nada com vocês enquanto a guerra não parar. E não sob um acordo de cessar-fogo. Porque um cessar-fogo envolve um acordo legal, com uma linguagem jurídica muito complexa para quem não acompanhou a guerra, ou esse tipo de tratado, obviamente. Então, se você fala em cessar-fogo duradouro, temporário, imediato ou permanente, todos esses termos podem ser questionados, e a guerra pode recomeçar a qualquer momento, de um lado ou de outro. Por isso, o Irã está pedindo o fim da guerra, e quer o fim da guerra em todas as frentes do Oriente Médio, inclusive no Líbano.
Benjamin Netanyahu se recusa a incluir o Líbano porque quer continuar destruindo as vilas no sul do país. Ele fez isso com 20 e quer continuar até 55, e não quer que Donald Trump o impeça. Esse é o primeiro grande obstáculo diante de qualquer acordo para encerrar a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, porque neste momento os Estados Unidos dependem da aprovação de Israel. Em segundo lugar, eles precisam discutir o dossiê nuclear, ou então precisam falar sobre as sanções. Se os iranianos estão dizendo que querem falar sobre o dossiê nuclear, por último, sobre as sanções, será que o Donald Trump vai aceitar vender essa ideia para os neoconservadores nos Estados Unidos? Dizer que liberou os bilhões de dólares iranianos que estão congelados em vários bancos, em vários países pelo mundo, inclusive no Iraque, onde não pagaram totalmente pelo gás, no Catar, na Coreia e em outros lugares. Então ele vai dizer: eu devolvi o dinheiro do Irã? Mais uma vez, os neoconservadores e os israelenses vão se opor a ele. Vão dizer: não, você não pode devolver esse dinheiro porque o Irã vai financiar o terrorismo no Oriente Médio. E aí, eles partem para cima dele. E ele mesmo criticou o Barack Obama porque em 2015, o Obama liberou parte do dinheiro iraniano que estava congelado. Então, há complicações sérias nesse acordo entre os americanos e os iranianos. Por isso, quando vocês ouvirem que existe um acordo com 14 pontos, saibam que cada um desses pontos é uma armadilha. O que deveria existir é um entendimento em que os dois lados concordem em acabar com a guerra, antes de qualquer coisa. Mas aí, se os americanos disserem aceitamos encerrar a guerra, isso significa que o Irã pode declarar vitória, porque o Irã não começou a guerra e os Estados Unidos não conseguiram nada. E aí, de novo, o Donald Trump vai ser criticado e vão dizer: você não conseguiu nada contra o Irã. E agora quer acabar com a guerra com base em quê? É aí que está a complicação. So this is where the complication lies. Yeah, and Elijah, how much, Elijah, e quanto disso, sabe, a gente tem visto que parece ser uma demora para retomar a guerra, tanto por parte dos Estados Unidos quanto de Israel. E muito disso parece uma enrolação, uma tentativa de continuar empurrando essa situação. Eu nem quero chamar de impasse, porque eu acredito que o Irã, militarmente, teve um sucesso muito maior do que qualquer coisa que os Estados Unidos tenham feito. Mas eles estão tentando manter tudo nesse limbo, nesse tipo de cenário, de nem paz, nem guerra. Mas até que ponto acontecimentos como esse? Sabe o Washington Post? Depois que a CNN fez toda uma investigação mostrando quanto o Irã atingiu os Estados Unidos. Mas agora o Washington Post publicou que, de acordo com os dados deles, foram identificados 228 alvos, ou seja, 228 locais militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, que teriam sido danificados ou destruídos pelo Irã. Entre eles, hangares, alojamentos, depósitos de combustível, aeronaves e sistemas importantes de radar e defesa. E sobre o relatório mais recente, eu não vou reproduzir aqui porque é bem longo, a CNN também divulgou informações, assim como a Reuters, dizendo que a capacidade nuclear do Irã, sua produção de energia e de urânio e tudo mais, não foi eliminada, muito pelo contrário. E parece que isso serve, de certa forma, para enfraquecer a narrativa de Donald Trump de que essa capacidade teria sido completamente destruída. Então, o que você acha desses acontecimentos? Isso teve um papel em manter tudo parado, no mesmo ponto em que está, em que os Estados Unidos parecem não querer se envolver de verdade num processo de paz, mas também parecem não querer, pelo menos por enquanto, retomar a guerra. Olha, o Donald Trump se colocou numa armadilha quando disse que tinha eliminado completamente o dossiê nuclear e o programa nuclear, que não restava nada, nem mesmo o urânio enriquecido. E depois ele vem dizer ao mundo que o Irã está fazendo uma bomba nuclear e que ele está impedindo isso. E agora ele fala em querer que o urânio enriquecido, a 60%, seja enviado para os Estados Unidos.
Então, ele apresenta tantas versões numa única frase que as pessoas acabam sem entender o que ele realmente quer, no fim das contas. Mas a gente sabe que ele está reconhecendo que o Irã ainda mantém o dossiê nuclear intacto em alguns aspectos. Isso quer dizer que houve danos, sim, mas o conhecimento continua lá. E fabricar centrífugas é algo muito fácil. E os 60%, em primeiro lugar, o Irã aumentou sua produção de 3,75% para 20%, quando o chefe do programa nuclear iraniano, Fakhrizadeh, foi assassinado em 2020. Depois, em 2021, o Irã passou a produzir urânio enriquecido a 60%. Só depois que o Mossad e a CIA atacaram a instalação de Natanz e introduziram um vírus para causar uma catástrofe lá dentro. Então, esses 20 e 60% não servem para nenhum dos programas do Irã, principalmente porque o país não tem intenção de produzir uma bomba nuclear. Mas dito isso, como o Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, ele tem o direito legal de produzir até mesmo urânio enriquecido a 90%. Com o controle da Agência Internacional de Energia Atômica, mas sem avançar para um programa nuclear militar. Então, o Donald Trump quer impedir o Irã de produzir qualquer nível de urânio enriquecido, e é por isso que o Irã se opõe a isso. Agora, o próprio Trump reconheceu que o conhecimento dos iranianos não pode ser destruído. É impossível. É o que o Rafael Grossi, diretor da agência, vem dizendo há anos para todo mundo, em Israel, no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, que não dá para apagar o conhecimento que os iranianos acumularam ao longo das décadas. Por isso, é preciso sentar à mesa e negociar. Não é questão de confiança, porque os dois lados não confiam um no outro. É negociar e criar um mecanismo em que todos fiquem satisfeitos. O urânio enriquecido ainda está intacto ou não? Bem, as centrífugas estão lá, o conhecimento está lá. Se estão intactos ou não, não faz diferença, porque o Irã pode chegar a qualquer nível de enriquecimento a qualquer momento. Sim, e teve outro acontecimento nas últimas 24 horas que mexeu bastante com o preço do petróleo. Por um lado, os preços caíram depois das notícias sobre um possível memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Mas logo depois, subiram de forma bem acentuada, quando o Irã anunciou, pela própria mídia iraniana, que agora tem um site que explica em detalhes o mecanismo de controle deles, especificando melhor as regras sobre como cargas, navios comerciais e tudo mais devem passar pelo Estreito de Hormuz. Você pode explicar o que exatamente é isso, quais são essas regulamentações e por que é tão importante que elas tenham sido divulgadas agora, especialmente nesse formato de site? Parece algo simples, mas ao mesmo tempo causou um certo pânico, principalmente no mercado de petróleo. Regulamentações sobre o quê? Desculpa. O Estreito de Hormuz. A gente tem um novo site. Sim, é uma nova regulamentação que o Irã está disponibilizando online. Se algum navio precisar atravessar em qualquer direção, precisa enviar um e-mail, e então vai receber autorização. Essa autorização significa que o navio precisa pagar as taxas ao Banco Central, em moeda local, e só depois disso recebe a permissão para cruzar o Estreito de Hormuz em qualquer direção. É por isso que os americanos não podem obrigar os navios a não pagar, nem prendê-los, confiscar ou agir como piratas, porque isso seria pirataria no fim das contas, já que as taxas foram pagas. O problema hoje é que a travessia do Estreito de Hormuz caiu para 45 navios nos últimos 60 dias, quando antes eram 120 navios por dia cruzando o estreito. Porque, de novo, como a gente disse no começo, os donos dos navios e as seguradoras estão com muito medo de usar a travessia neste momento. Então o Irã foi bem claro: se quiser atravessar,
tem que seguir as nossas regras. E por quê? Porque o Irã está obrigando todos os navios agora, já que há minas no meio do estreito, que tem mais ou menos 33, 34 quilômetros de largura, a passar pelos dois lados da ilha de Larak. E a ilha de Larak é uma ilha iraniana. Quando qualquer navio cruza a rota marítima iraniana, isso significa que está em território do Irã, onde os iranianos podem cobrar taxas, inspecionar e até parar qualquer embarcação que atravesse suas águas. É por isso que o Irã está dizendo: agora a travessia do Estreito de Hormuz tem novas regras e nunca mais vai voltar ao que era antes da guerra. E com razão. O Irã argumenta: eu sofri mais de 200 bilhões de dólares em prejuízos causados por Israel e pelos Estados Unidos. A única forma de reverter essa situação seria os Estados Unidos e Israel reconhecerem isso e dizerem: tudo bem, nós vamos pagar pelos danos que causamos nessa guerra ilegal. Aí sim, poderiam negociar com o Irã para não cobrar taxas no Estreito de Hormuz. Isso até poderia funcionar. Mas, sinceramente, eu não vejo Donald Trump nem Benjamin Netanyahu aceitando devolver um centavo ao Irã. Certo. E antes da gente falar da situação mais ampla na região, só uma pergunta rápida sobre o Gerald Ford. Ele deixou a área, está voltando para casa, não vai mais ficar estacionado nas águas ao redor do Oeste Asiático. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Agora que as aeronaves de reabastecimento diminuíram o ritmo de forma bem acentuada, e com o Gerald Ford indo embora, como isso afeta as coisas? O Trump continua dizendo que, se o Irã não seguir as exigências dele, as exigências dos Estados Unidos, os bombardeios vão recomeçar. E vão recomeçar de um jeito ainda pior do que antes. Mas com o Gerald Ford saindo, o que muda naquilo que os Estados Unidos podem fazer, ou até querem fazer, num cenário como esse em que se encontram com o Irã? Os porta-aviões, no caso do Irã, e estamos falando de 1.648.000 quilômetros quadrados, que é a área do país, são insignificantes em relação à guerra. Claro, eles podem contribuir com algumas centenas de caças, mas os Estados Unidos dependem muito mais das bases fixas do que dos porta-aviões. É por isso que eles têm todos esses KC-135 para reabastecer os jatos que vêm de Israel e é aqui que eles mantêm a maior parte da operação. E é aqui também que acreditam ter o maior sistema de interceptação de mísseis, capaz de derrubar todos os mísseis iranianos em caso de guerra. Então, ter porta-aviões no mar e aproximá-los do Estreito de Hormuz, ou colocá-los dentro do alcance dos mísseis iranianos, sejam de superfície, drones ou mísseis balísticos, seria deixá-los completamente vulneráveis. Por isso, o movimento desses porta-aviões, do ponto de vista militar, é praticamente irrelevante nesse caso. Eles não estão em guerra ativa, mas sim em estado de alerta, escondidos no Bahrein. Eles não chegam perto do Estreito de Hormuz, dentro do alcance dos mísseis iranianos. Por isso eu não olharia agora para o movimento dos porta-aviões, porque mesmo que o Donald Trump, todo santo dia, venha com uma nova frase do tipo: vou eliminar e destruir a civilização iraniana, ou vou bombardear o Irã como nunca bombardei antes. Mas veja bem, ele já bombardeou o país como nunca bombardeou nenhum outro no mundo. Ele e os israelenses, juntos, pelo menos nas 2 primeiras semanas, sem parar, atacando vários lugares no Irã. Só que, como a geografia iraniana é enorme, muito ampla, as pessoas conseguem ver de um jeito diferente do que a gente imagina num Estado Froze, não é? E as vemos nas redes sociais, na televisão. Por isso, eu não confiaria muito no movimento do porta-aviões para medir se há ou não um aumento na intensidade da guerra.
principalmente porque o banco de alvos militares dos americanos e dos israelenses já foi praticamente esgotado. Cada um tem o seu próprio banco de alvos, e os dois já estão esgotados. É por isso que eles passaram a atingir alvos civis. Começaram a bombardear pontes, depósitos antigos, escolas, universidades, hospitais, prédios da imprensa. Então, que tipo de alvo eles ainda podem usar para forçar o Irã a negociar? Nenhum. Certo. E agora talvez a gente possa falar sobre a situação regional, Elijah. O Hezbollah ainda está lutando ativamente contra Israel. Israel, claro, muita gente do meu público comentou comigo que Israel está neste momento torturando 2 diretores da última flotilha e prorrogou a detenção desses 2 líderes da flotilha. E eu queria saber como você vê o papel de Israel agora, não só no conflito com o Irã, mas também na situação regional. É claro que a situação regional está influenciando bastante o Irã, porque um dos principais pontos, como você mencionou antes, era que os combates na região parassem, não apenas em relação ao Irã. E isso claramente não aconteceu. Então, em que ponto estamos agora, regionalmente falando? O que está acontecendo? Talvez você possa nos ajudar a entender. Hoje, o foco principal de Israel está no Líbano. O país está destruindo vilarejos no sul do Líbano e quer garantir que a sociedade que apoia o Hezbollah pague o preço por isso. Mesmo no sul do Líbano, há vilarejos cristãos que são contra o Hezbollah, e esses também foram atacados pelos israelenses. A gente viu conventos destruídos, viu muitos cristãos locais sofrendo e dizendo que foram atacados pelos israelenses, mesmo sem estarem envolvidos nessa guerra. Mas, para os israelenses, a intenção é bem clara. Eles querem arrasar o sul do Líbano. E pretendem fazer isso em 55 vilarejos que ainda não ocupam. É por isso que o Hezbollah está travando uma guerra de desgaste. Para Israel, encerrar a guerra agora seria quase um ato suicida para Benjamin Netanyahu, porque ele não conseguiu derrotar o Hamas. O Hamas ainda está em Gaza. Ele não conseguiu derrotar o Hezbollah, que continua lá. Também não conseguiu mudar o regime no Irã, e o Irã continua impondo suas condições aos Estados Unidos. Então, se ele vira o cartão do Líbano escapando das mãos, ou se Donald Trump o obrigar a parar a guerra lá, isso vai significar o fim da carreira política dele. E é por isso que Benjamin Netanyahu está acelerando a destruição de casas civis no sul do Líbano, mesmo aquelas que não têm relação com a comunidade que apoia o Hezbollah. Ele está aplicando o que se chama de punição coletiva e cometendo crimes de guerra, crimes contra a humanidade, mais uma vez, contra o povo do sul do Líbano e do Vale do Bekaa. Porque, por exemplo, hoje ele deu ordens de evacuação para 12 vilas, incluindo as que ficam no Vale do Bekaa. Ele não está se limitando ao sul do rio Litani. Ele também está indo para o norte do rio Litani e até em volta de Sidon. Então, a ampliação da guerra é algo que Donald Trump está apoiando, porque sem o apoio dele, Benjamin Netanyahu não faria isso. A resistência, por outro lado, está garantindo que está conduzindo uma guerra de atrito contra Benjamin Netanyahu, porque o objetivo da resistência hoje é diferente do que era em 2024. Hoje, o Hezbollah não está defendendo o território. Pelo contrário, está permitindo que os israelenses entrem, ampliem sua presença em diferentes vilarejos e depois escolham qual alvo querem atacar primeiro. É isso que oferece ao Hezbollah inúmeros alvos e faz com que o custo para os israelenses seja muito maior do que eles esperavam. O Líbano tem uma topografia diferente de Gaza. Não é um território plano, e a topografia no Líbano é completamente diferente. Existem vales, montanhas, colinas, então há uma variedade de emboscadas esperando pelos israelenses. E é por isso que o Hezbollah conta com o fato de Israel ficar parado em uma posição, para então atacar essa posição. Isso vai dar a Benjamin Netanyahu algum objetivo estratégico?
Claro que não. Mas essa não é uma guerra que pode terminar em uma semana ou em um mês ou mesmo em um ano, se não houver um cessar-fogo. O que Benjamin Netanyahu e Donald Trump estão apostando é em armar o exército libanês, que recebeu ordens do presidente para recuar no primeiro dia em que as forças de ocupação israelenses avançarem sobre o território do Líbano. E agora, os americanos querem armar esse mesmo exército para travar, dentro do país, uma guerra civil contra mais de um terço da população libanesa. É justamente isso que alguns líderes políticos do país estão tentando evitar, porque, mais uma vez, isso serve aos objetivos dos americanos e dos israelenses: desviar a atenção da resistência das fronteiras e fazê-la se concentrar mais no que está acontecendo dentro do próprio país. Então, Elijah, o objetivo é uma guerra sem fim? Porque não parece que Israel ou os Estados Unidos consigam realmente mudar o resultado. Israel está causando danos ao Líbano, como você acabou de mencionar, mas não consegue derrotar o Hezbollah. Os Estados Unidos também não conseguem derrotar o Irã. E claro, ainda existem todas as outras questões em aberto, em várias frentes que o Irã levantou, mas que os Estados Unidos não querem nem tocar. Então, o objetivo de Israel é manter uma guerra sem fim? E como isso pressiona os Estados Unidos a entrar nessa? Porque, embora os Estados Unidos obviamente tenham ambições e o desejo de manter influência na Ásia Ocidental, a direção, o rumo geral e, claro, os resultados que a gente já mencionou aqui, até nesse programa, parecem colocar em dúvida o próprio método, o momento, o ritmo, tudo isso. Então, qual é o objetivo aqui? É simplesmente uma guerra sem fim? E será que Israel tem mesmo tanto poder agora, por causa da sua posição e da sua relação única com os Estados Unidos, para manter tudo isso acontecendo? Os americanos e os israelenses sempre tentam conseguir, em tempos de paz, o que não conseguiram em tempos de guerra. Mas, por outro lado, os grupos de oposição, sejam eles estatais ou não estatais, estão muito conscientes do plano israelense e americano. Isso não quer dizer que israelenses e americanos não tenham sucesso em algumas áreas. Por exemplo, no Iraque, eles impuseram o primeiro-ministro. Every step, o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, acabou quente porque os americanos disseram: nós não aceitamos. E nesse caso, eles conheceram o que queriam. So, in this case, they have succeeded. In the case of Lebanon, they have not succeeded because no caso do Líbano, eles não tiveram sucesso porque nunca mostraram de verdade nenhuma intenção de fazer um acordo de paz com o país. Eles se recusaram a se retirar de qualquer território libanês ocupado, e isso abriu espaço para a resistência local. Porque o Líbano, como disse o enviado presidencial americano Thomas Barak, é um estado falido. É um estado que não consegue defender o próprio país, nem oferecer proteção à população. O primeiro-ministro, durante uma visita ao sul do Líbano, chegou a dizer: não me peçam proteção porque eu não posso oferecer. É por isso que eles dependem da resistência. Então o Hezbollah se retirou do sul do rio Litani durante aqueles 15 meses de cessar-fogo, ou algo que parecia um cessar-fogo, quando os israelenses não respeitaram o acordo e o violaram entre 10 e 15 mil vezes, matando mais de 500 libaneses. Agora a resistência voltou para o sul do rio Litani e não vai sair de lá. Essa é uma posição diferente daquela de antes da última guerra, em fevereiro de 2026, com a qual o governo libanês precisa lidar, embora achasse que esse assunto já estivesse superado. Então, todo o esforço de Israel e dos Estados Unidos agora é tentar alcançar algum resultado sem recorrer a meios militares. Porque se os americanos e os israelenses não conseguirem desarmar o Hezbollah, eles querem passar essa tarefa para o exército libanês. They want to give the task to the Lebanese army to do it. It's impossible for the Lebanese army to do it because it's made. É impossível que o exército libanês faça isso, porque ele é formado por diferentes seitas, diferentes grupos religiosos, sunitas, xiitas, cristãos e drusos.
E no momento em que vier uma ordem para atacar o Hezbollah, o ramo xiita dentro do exército libanês, a maioria deles vai sair. Isso vai causar uma divisão e uma catástrofe no Líbano, o que seria o cenário perfeito para os israelenses. Então, esses são mais ou menos os planos no momento. O plano também é tentar, do outro lado, do lado iraniano, por exemplo, reforçar a relação com o Iêmen, porque Bab al-Mandeb é muito importante. A gente viu como Bab al-Mandeb foi uma carta muito forte durante a guerra em Gaza e não foi usada nessa guerra, mas poderia ter sido se os europeus tivessem entrado na guerra no Estreito de Hormuz. E então, todos os aliados do Irã teriam usado todas as suas ferramentas e suas cartas mais fortes para enfrentar os israelenses e os americanos. E a gente entende hoje que o Irã vai reforçar a relação com o Hezbollah no futuro. Porque mesmo com um cessar-fogo, enquanto Israel for comandado pela extrema-direita, que acredita e defende o plano da Grande Israel, que inclui partes da Síria, do Líbano, da Arábia Saudita, do Iraque e também parte do Egito, isso significa que não vai haver paz no Oriente Médio. E qualquer fim da guerra, seja hoje, nas próximas semanas ou nos próximos meses, qualquer acordo que for assinado não vai ser respeitado a longo prazo. Todo mundo vai estar se preparando para outra guerra. E olha, sobre isso, Elijah, existe algum cenário em que o Irã chegue a um acordo com os Estados Unidos que não inclua essas frentes? Porque o Irã já declarou que o Líbano precisa pelo menos estar a caminho de uma solução, ou seja, um cessar-fogo, e que os combates têm que parar em todas as frentes. Você vê algum cenário em que o Irã abriria mão disso? Até agora, não abriu. Ainda não abandonou essas condições. E muito provavelmente, embora existam vários motivos pelos quais o Irã ainda não fez nenhum acordo com os Estados Unidos, parece que um dos principais é que os Estados Unidos e, claro, Israel, ao seu lado, se recusam a interromper esses combates. Não, porque nas últimas décadas, essa questão sempre foi levantada em qualquer encontro entre o Irã e os Estados Unidos, seja direto ou indireto. O Irã sempre dizia, não cabe a mim dizer ao Hezbollah, aos iemenitas ou aos iraquianos o que fazer. Na Constituição do Irã, no artigo 154, está escrito que o país deve apoiar os povos oprimidos ao redor do mundo. O Irã apoiou a Venezuela, onde há cristãos, apoiou os curdos no Iraque, no Kurdistão, onde há sunitas e ateus. Então também apoiou sunitas na Palestina, a Jihad Islâmica e o Hamas. Então, se o Irã quiser continuar apoiando esses grupos na luta deles contra as forças de ocupação, ele não vai parar. Mas o Irã não pode ditar o que esses países ou esses atores estatais e não estatais devem ou não fazer. O Irã não pode dizer para os países do Golfo que parem de se relacionar com os Estados Unidos, porque eles vão responder, olha, isso é assunto nosso, a gente decide com quem quer ter relação. Então, por que os americanos e os israelenses querem ditar com quem o Irã pode ou não pode se relacionar? E eu queria o seu comentário, já que estamos chegando aos últimos 10 minutos, mais ou menos, sobre os acontecimentos envolvendo o Irã e a ordem mundial mais ampla, essa ordem mundial que está mudando. Hoje, Abbas Araghchi está na China, em Pequim, se reunindo com Wang Yi, na verdade já se reuniu com ele, e fez um comentário que muita gente está destacando. Ele disse que a China acredita que o Irã, no período pós-guerra, tem uma posição internacional mais forte do que antes. E essa não foi a única reunião que o Irã teve. Claro, houve também a visita de Araghchi à Rússia, onde ele se encontrou diretamente com Vladimir Putin. Depois disso, o próprio Putin teve uma conversa por telefone com Donald Trump. Parece haver um nível alto de diplomacia coordenada nesse período pós-guerra entre o Irã e seus dois maiores aliados. Na sua avaliação, qual é o significado disso? E você acha que isso pode ter algum impacto nos desdobramentos que ainda virão depois da guerra? Não, porque, por exemplo, a gente pode ver que a China está muito mais preocupada com a Rússia do que com os Estados Unidos. Então, isso pode ter um impacto nos desdobramentos que ainda virão depois da guerra. 'Cause
I think the world will not be the same after this war. Eu acho que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa guerra. Por um motivo simples. Hoje, as pessoas podem discordar do que eu vou dizer, e esse é o direito delas. Mas para mim, o maior perdedor é os Estados Unidos. E digo isso por uma razão simples. Os americanos sempre foram conhecidos como os mais fortes, a superpotência, o país mais poderoso do mundo. Eles foram atacar com o maior poder militar do Oriente Médio, um país que é o Irã, que vive sob sanções há 47 anos. E não conseguiram impor nem alcançar nenhum dos seus objetivos depois de 40 dias de bombardeio extremamente intenso, partindo de todas as suas bases em 8 países da região. Eles usaram todo o poder que tinham. E também tentaram usar a insurgência interna contra os iranianos. Eles usam a oposição, fornecem armas, fornecem comunicação via satélite Starlink, tudo. Infiltram o país para mudar o sistema de governo. E fracassaram. A China está observando. Hoje os árabes estão discutindo e questionando a presença dos americanos, que não conseguiram se defender, nem defender suas bases, nem defender os países árabes que abrigam essas bases. Isso também está bem claro. A China também está observando como os americanos estão lutando e como os iranianos estão reagindo. O que mais feriu os iranianos e o que mais feriu os americanos? Que tipo de armas são mais eficazes contra os americanos ou contra os iranianos? Todos esses aprendizados são analisados pelos militares de cada país. Mas hoje, a China pode dormir bem mais tranquila. Porque a China pode olhar para os americanos e dizer de fato, bom, eles não são mais aquela superpotência com que tentaram me assustar durante toda a década, me ameaçando por Taiwan, pelas Filipinas, pelo Mar da China, por todos os lados, tentando me cercar e me intimidar. Hoje, a China se sente muito mais forte, porque entende que a relação dela com o Sul global é, na verdade, muito melhor e muito mais produtiva do que com o Ocidente. Mesmo que isso não impeça a China de continuar lidando com a Europa. Mas hoje, a Europa está completamente de lado. Os americanos estão sozinhos. Foram abandonados pelos europeus, abandonados pelos próprios aliados, até pela OTAN. É por isso que os Estados Unidos perderam tudo isso. E isso não é pouca coisa. Pelo contrário, hoje a gente vê o que o Irã fez com os Estados Unidos. Teve a ousadia de atacar todas as bases americanas no Oriente Médio. Desde 1945, ninguém tinha atacado bases dos Estados Unidos nesse nível, destruído essas bases e saído impune, mesmo depois de ser bombardeado. A China é muito mais poderosa que o Irã. Então, a comparação entre o que os americanos podem fazer contra a China e o que podem fazer contra o Irã, hoje é muito clara para os chineses. E é por isso que a gente ouviu a China dizendo, de forma bem direta, para todas as refinarias, as 4 refinarias, que elas não deveriam seguir as sanções dos Estados Unidos e que deveriam continuar recebendo petróleo do Irã. Esse foi o primeiro desafio aberto e visível aos Estados Unidos. E eu posso dizer que depois da guerra, is du top step to find for, especially mal, etc. Italian Pacilian. China will be the first to support Iran. Sim, há relatos, Elijah, de que o Irã já começou a reconstruir. E por que não faria isso? Quer dizer, ele está num período em que os Estados Unidos não têm conseguido, ou não têm demonstrado vontade, neste momento, de bombardear o país. E isso significa, ao que parece, Elijah, que os Estados Unidos não só enfrentaram reveses militares, como você mencionou, mas também, talvez a gente possa concluir com esse ponto, se quiser falar além do aspecto militar, que tipo de dificuldades os Estados Unidos e Israel estão enfrentando em relação ao Irã? Porque, mesmo com toda a destruição que causaram, parece haver um alto nível de determinação, de moral, para reconstruir e se preparar para qualquer próxima fase. Não há sinais de que o Irã tenha perdido a capacidade militar que tinha quando começou sua campanha de retaliação, depois dos ataques de 28 de fevereiro. Essa não é uma equação favorável para nenhum tipo de resultado que beneficie os Estados Unidos nesse caso. Então,
Que outros reveses, que outros problemas e fatores a gente deveria observar daqui para frente? What other issues and things should we be looking at as we head out of here? For the last 3, 4 years, I've been pushing back. Nos últimos 3 ou 4 anos, eu vinha respondendo com cautela quando me perguntavam: é o fim do Império Americano? E eu nunca fui fã de teorias da conspiração. Mas pela primeira vez eu digo: este é o começo do fim do Império dos Estados Unidos, e por um motivo muito específico. Esse motivo vem dos países do Golfo. Os Estados Unidos são fortes hoje apenas porque o petróleo é vendido em dólares. O que aconteceu nos últimos 60 dias, e em especial nos 40 dias de guerra, impôs uma nova realidade a todos os países do Golfo, que são os grandes produtores de petróleo. São eles que vão derrubar os Estados Unidos por meio da forma como vendem o petróleo. A partir de agora, esses países vão se aproximar do Irã quando a guerra terminar e vão firmar um tratado e um acordo de segurança entre eles para garantir que não sejam atacados em uma próxima guerra. They will not be attacked in any next war. In exchange, they will not rely on the United States. Em troca, eles não vão depender dos Estados Unidos para usar suas bases, nem para abrigar bases americanas em seu território, com exceção do Bahrein. Deixe o Bahrein de lado por enquanto. Os Emirados vão resistir por um tempo, mas depois vão ter que reconhecer isso. E eu vou explicar melhor o porquê. O Estreito de Hormuz é indispensável. Quem acredita hoje que o Irã usou e abusou do controle do Estreito de Hormuz e que os países árabes vão se voltar para o Mar Vermelho seguindo o plano de Yanbu da Arábia Saudita para exportar petróleo por lá, está enganado. Primeiro, porque os países árabes precisam de uns 5 a 10 anos para conseguir operar pelo Mar Vermelho e abrir mão do Estreito de Hormuz. Segundo, para fazer um projeto desse tipo, eles precisam de 100 bilhões de dólares. Alguém pode dizer que eles têm dinheiro suficiente, e eu concordo. Mas o terceiro ponto é o mais importante. Como é que eles vão proteger todas as bombas no caminho, atravessando o deserto? Um único drone em cada bomba pode paralisar toda a produção e explodir um investimento de 100 bilhões de dólares. E para confirmar o que eu estou dizendo, um ataque do Irã contra o Catar, uma instalação que, segundo os cataris, custou 26 bilhões de dólares, causou um prejuízo num único ataque de 20 bilhões. Então hoje, o Irã controla o Estreito de Hormuz. E por causa disso, os árabes entenderam que não podem estar em guerra com o Irã no futuro, nem no Mar Vermelho, nem no Estreito de Hormuz. Isso vai deixar os Estados Unidos de lado e vai marcar o começo de um movimento dos árabes para diversificar a segurança deles com o Paquistão, a Turquia e também com o Irã. Mas, de novo, sempre garantindo que não fiquem numa posição em que possam ser pegos no meio de uma guerra futura. Well said, Elijah. I want to make sure everyone knows. Bem dito, Elijah. Quero garantir que todo mundo saiba que o seu site, elijahmagnier.com, está na descrição do vídeo aqui embaixo, onde podem encontrar o seu trabalho e apoiar o que você faz. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair, enquanto a gente encerra por aqui. Muito obrigado por assistirem hoje. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo. Todos os links dos lugares que apoiam este canal também estão na descrição do vídeo. Elijah, alguma palavra final antes da gente encerrar? Elijah, any final words before we get out of here? Muito obrigado por me receber. Gostei muito dessa conversa. Thank you so much, Elijah. We'll head out of here together. Muito obrigado, Elijah. Vamos sair daqui juntos. Certo, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo. Como eu disse antes, confiram o trabalho do Elijah e apoiem pelo link do site dele na descrição. Lá também tem todos os links para quem quiser apoiar este programa. Amanhã eu volto às 12h30, no horário do leste, com um amigo, o Mohamed Ronji. Não percam. Muito obrigado também pelo superchat enviado por um espectador fiel, o Spark6086. Então é isso, pessoal. Nos vemos amanhã, às 12h30, horário do leste. Tchau, até lá. 3 p.m. Eastern Time. Bye-bye. See you then.